Lembrando aos irmãos que nós estamos numa sessão desse evangelho onde o autor ele está relatando diversos milagres realizados por Jesus Cristo com a intenção de demonstrar a sua autoridade, o poder de Cristo. E ele intercala sequências de milagre, o padrão é normalmente 3 milagres, intercalado com uma palavra de ensino, de doutrina acerca do verdadeiro discipulado. O que significa e como devemos seguir Jesus Cristo de maneira pessoal, né? Então você vai ter ali uma sequência de milagres com uma porção ali de ensino, doutrina sobre discipulado. Na última semana nós vimos, na última semana daqui de exposição, não foi semana passada, anterior, nós vimos a segunda parte de ensino dentro dessa sessão, que é em Mateus 9, versos 9 a 16. Hoje nós vamos iniciar mais um bloco de milagres realizados por Cristo. Veremos essa noite 2 milagres, mais 2 milagres produzidos pelo poder e pela autoridade do Messias durante o seu ministério público. Em um período, aqui nós estamos, esse período do ministério público de Jesus é o período da grande popularidade, o período onde ele está sempre cercado de multidões. Então esse é o panorama aqui que nós temos desse texto de hoje, Mateus 9, versos 18 a 26. Então vamos direto para a leitura do texto, acompanhem comigo. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, misericordioso Senhor, que nos revelou a palavra de Deus, que se revelou a nós, e hoje nós temos diante de nós mais um texto acerca do poder e da autoridade de Cristo, dos seus milagres realizados pela sua autoridade enquanto esteve neste mundo, presente fisicamente. Pai, que a gente possa aprender por meio desse relato dos milagres que rei Jesus é, que autoridade ele possui, e que a gente possa ser convencidos pelo teu Santo Espírito e pela palavra de que Jesus é o rei pelo qual nós devemos nos devotar, segui-lo até o último dia das nossas vidas. Pai, que o teu Santo Espírito faça aquilo que eu sou completamente incapaz de fazer, que é convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo, e fazer com que essa palavra venha a ter frutos na vida de cada um de nós. Nós oramos, Senhor, confiando unicamente na obra do Senhor Jesus Cristo, e no nome dele. Amém. Então, irmãos, não perca de vista o contexto histórico que nós temos aqui. Mateus ele está no seu evangelho construindo a sua doutrina sobre Cristo. O que nós chamamos na teologia de cristologia. Mateus ele está produzindo cristologia, ele está ensinando sobre quem Cristo é, sobre quais as suas obras. E ele escreve aqui o seu evangelho, o público que ele tinha em mente alcançar quando ele escreve, é um público predominantemente judeu. E ele está aqui no seu texto demonstrando palavra por palavra quem Jesus é. O povo judeu, na sua grande maioria, eles acreditavam e confiavam na vinda de um Messias, mas um Messias que reinaria sobre as nações
e que traria paz e prosperidade ao mundo, à nação de Israel como um todo. Um rei que reinaria politicamente, que seria um líder militar, mas também devolveria a vida espiritual para aquele povo. O que Mateus está fazendo aqui é demonstrar que aquele Jesus que morreu na cruz, porque obviamente ele escreve depois de tudo consumado, Jesus morto e ressurreto, ele está escrevendo aqui o seu evangelho para mostrar que o Jesus que morreu e que o judeu sabia, o judeu daquela região sabia de todos os acontecimentos sobre a vida desse Jesus, que ele é sim o Messias prometido, conforme eles esperavam. Mas não, Jesus não veio da maneira como o povo havia imaginado anteriormente. Mateus aqui ele está construindo a sua cristologia para demonstrar que houve sim vitória na cruz. Porque aquele povo achava, como pode o Messias ter vindo e ter sido morto? Esse Messias tem que reinar, ele tem que assumir o trono em Jerusalém, ele tem que nos libertar do povo romano, eles têm que nos vivificar espiritualmente. E aí Mateus está construindo aqui, versículo a versículo, a sua cristologia, mostrando esse Jesus que morreu na cruz é sim o Messias prometido. O que aconteceu estava profetizado. A morte, os profetas haviam anunciado, o sofrimento estava lá no Antigo Testamento. Tudo fazia parte do plano eterno de Deus. Nós estamos aqui no Evangelho ainda no início dessa construção que Mateus está produzindo. E cada milagre aqui vai revelando mais sobre esse Cristo. Cada milagre vai contribuindo para essa construção teológica que Mateus está fazendo. E esse milagre vai sim mostrar algo novo acerca do poder e da autoridade de Jesus. O rei que veio, que foi profetizado e que era esperado pelo judeu. Mateus está construindo e está demonstrando o tipo de rei e o tipo de Messias que Jesus é. O texto de hoje é mais uma lição de Mateus sobre este rei. E ao fim dessa narrativa, os leitores desse evangelho terão aprendido que Jesus é um rei com um poder inigualável, um poder jamais visto, um poder que rei nenhum nesse mundo teve. Jesus é um rei com poder sobre a morte. A primeira parte dessa lição nós encontramos nos versículos 18 e 19. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximou-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. Segundo a narrativa de Mateus, enquanto Jesus ainda estava respondendo às questões sobre o jejum, naquele texto anterior, onde Jesus foi questionado acerca de por que os seus discípulos não jejuavam, e ele foi questionado pelos discípulos de João Batista, enquanto ele ainda falava, aconteceu isso. Enquanto Jesus ainda respondia essa questão, naquele jantar, na casa do próprio apóstolo, o autor desse evangelho, neste momento se apresentou diante dele um chefe da sinagoga, que segundo o relato de Marcos e Lucas, ele se chamava Jairo. Uma sinagoga judaica daquele período, ela era administrada por um grupo de dirigentes. Esses dirigentes, eles cuidavam da ordem nas reuniões, eles cuidavam de todas as questões pormenores que envolvem a administração local de um lugar como este. E Jairo era um desses dirigentes. Certamente era um homem respeitado dentro do contexto judaico e certamente uma pessoa que exercia influência na vida dos demais judeus. O texto diz que Jairo se aproximou de Jesus e o adorou. E aqui, irmãos, seria um grande erro nós considerarmos isso como uma adoração de alguém que reconheceu que Jesus era Deus naquele momento. Esse ato de chegou e adorou, se a gente
fizesse uma exposição dizendo que isso aqui foi uma adoração no contexto que nós hoje fazemos, adoramos o Jesus Deus, né, divino, isso seria um grande erro, porque a palavra aqui também, ela pode significar apenas um ato de se prostrar em respeito. E aqui de acordo com o contexto, a melhor escolha. Jairo chegou ali e se prostrou diante de Jesus num sinal de reverência, num sinal de grande respeito pelo mestre Jesus, que ele era. Um mestre judeu que estava naquele momento operando muitos milagres, né, com conhecimento bastante amplo, né, os seus ensinos alcançando muita gente, multidões o seguindo, e Jairo se aproxima com grande respeito por aquele homem. Só que, por mais que esse ato não seja um ato de adoração a Jesus na sua divindade, isso nos mostra que nem todo religioso judeu era um opositor do ministério de Cristo. Isso nos mostra que nem todo líder religioso ele não seguiu a Cristo de maneira próxima. É bem provável que muitos líderes judeus tenham até sido discípulos de Cristo. Então nós viemos numa sequência de textos onde os fariseus questionam sobre Jesus, os discípulos de João questionando a autoridade de Cristo. Mas aqui nós vemos um homem religioso, da elite religiosa, que administrava uma sinagoga naquela cidade, ele vem e se prostra diante de Jesus. Ele reconhece em Jesus uma autoridade. Então isso demonstra que dentro da elite religiosa houve sim aqueles que reconheceram a autoridade de Jesus como o Messias prometido. Então vejamos agora o que Jairo disse para Jesus. Ele diz: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Percebam no texto, irmãos, que há fé em Jairo. Existe fé aqui neste homem. Ele informa, muito provavelmente de maneira desesperada, que a sua filha acabou de morrer. E aí ele demonstra a sua confiança em Jesus. Ele afirma que ele acreditava que em uma simples imposição de mãos sobre o corpo da sua filha, Jesus seria capaz de trazê-la de volta à vida. É importante, irmãos, ressaltar aqui que a menina estava morta. Ela não estava doente. Ela não era uma paralítica de nascença. Ela havia falecido. E outro detalhe importante é que nesse momento, até agora, do ministério público de Jesus, Cristo não havia realizado nenhum milagre dessa natureza. Outra questão interessante, que ocorre por conta da organização que Mateus faz no seu relato sobre Jesus, é que essa organização acaba fazendo quase inevitável neste momento compararmos a fé de Jairo com a fé de outro homem. Porque no capítulo 8, capítulo anterior, Mateus havia narrado sobre um homem que teve uma fé que surpreendeu Jesus. Que homem era esse? O centurião. Lembram Jesus dizendo que ele em Israel não tinha visto uma fé como aquela? O que a fé do centurião tinha de especial? Ele acreditava que Jesus poderia realizar um milagre sem estar lá presente. Senhor, manda uma palavra daqui mesmo e o meu servo vai ser curado. Então é inevitável que a gente faça uma comparação entre Jairo e o centurião. E nessa comparação, nós podemos dizer que a fé de Jairo não era tão grande assim. Não era tão madura quanto a fé do centurião. Afinal de contas, Jairo, ele pede, Jesus, vem comigo impor a sua mão. Enquanto que o centurião dizia, Senhor, mesmo à distância, manda só uma palavra e esse milagre vai ser realizado. O centurião também, para acrescentar a sua fé, ele reconhecia a sua indignidade diante de Cristo. Ele diz, olha, Senhor, não vá na minha casa porque eu não sou digno da sua presença.
Eu sou um pobre pecador. Ele reconheceu a sua condição, enquanto nós não vemos a postura como essa no chefe da sinagoga. Mas mesmo diante de uma fé mais deficiente, digamos assim, uma fé menor que a do centurião, qual a resposta de Jesus para ele? O versículo diz: e Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. O que temos aqui, irmãos, é um pai desesperado em busca de uma esperança na pessoa de Jesus Cristo. O Messias estava ali naquela cidade, em Cafarnaum, estava sendo seguido por uma multidão, estava demonstrando a sua autoridade, curando doentes, expulsando demônios. Na cabeça deste homem deve ter pairado: quem sabe ele também não tem autoridade para ressuscitar dos mortos a minha filha. Nós não podemos perder de vista aqui o contexto do Evangelho de Mateus. Mateus está construindo e demonstrando que tipo de rei Jesus é. Jesus é o Messias prometido, o filho de Davi, o filho do homem, o próprio Deus entre nós. E as pessoas nesse momento da história, elas ainda não tinham uma visão completa sobre Cristo. Jesus está demonstrando a sua autoridade de diversas formas. E nesse chamado de Jairo, Jesus vai entregar mais uma lição para todos aqueles que estão seguindo ele. Nós vamos entender isso melhor na sequência da lição. Mas antes disso, existe uma aplicação prática importante que nós podemos retirar desses 2 primeiros versículos na resposta de Jesus ao chamado deste homem desesperado atrás de um milagre. A fé deste homem, a fé de Jairo, não era uma fé madura, no sentido de uma fé que compreende tudo sobre Jesus. Mas essa sua pequena fé, essa pequena fé demonstrada por ele, estava colocada no lugar correto. Ele não entendia tudo sobre Cristo. Ele podia não reconhecer a divindade do Senhor Jesus, mas ele depositou a sua fé no Jesus que estava ali. Ele confiava que aquele Jesus Cristo de Nazaré poderia realizar aquele milagre. Ele poderia trazer de volta à vida a sua filha. E aí nós temos um texto de Mateus 17:20 que Jesus diz: pois em verdade vos digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: muda-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. A fé de Jairo era pequenininha, como um grão de mostarda. Era pequena até mesmo em comparação com a fé do centurião. Só que por mais pequena que ela fosse, ou seja, limitada, uma fé limitada, imatura, porque ele não havia nele um entendimento completo sobre Jesus e a sua obra, essa fé que ele tinha, por menor que fosse, estava depositada no lugar certo. E disso nós extraímos uma grande lição. Por mais deficiente que seja a nossa fé, se nós a colocarmos no objeto certo, ou seja, se viermos a Cristo com um entendimento mais raso e superficial sobre Ele, crendo apenas que esse Jesus Cristo, revelado pela palavra de Deus, esse Jesus aqui, morreu pelos meus pecados. Essa é uma fé pequena, no sentido de que eu não compreendo tudo sobre Cristo, mas eu creio que Ele morreu por mim. Essa fé pequena, imatura, ela consegue operar até o impossível. Ao depositar confiança em Jesus como meu único e suficiente Salvador, é isso que basta para Deus efetuar o maior milagre de todos, que é a salvação de pecadores. Essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a maravilha das boas novas, das boas notícias que Deus tem para nós em Cristo. Você não precisa ser um teólogo
Você não precisa saber explicar de maneira exata e precisa como que funcionam as duas naturezas de Cristo. Você não precisa saber explicar sobre união hipostática, que é o nome que se dá para a união dessas duas naturezas. Basta confiarmos no Jesus Cristo da palavra de Deus. Confiar que o Filho de Deus veio para este mundo fazer a vontade do Pai. Que Ele viveu uma vida santa e morreu no nosso lugar. Tomou a condenação que pairava sobre nós. Basta confiar nisso, para que a gente obtenha todos os benefícios da sua morte e ressurreição. Uma fé pequena, mas colocada no lugar certo, faz com que a gente obtenha todos os benefícios do Cristo completo, mesmo em meio a um entendimento falho e incompleto sobre ele. Essa é a beleza do Evangelho. Jairo, ele chegou a Cristo com uma fé pequena, deficiente, sem muito entendimento ou conhecimento sobre Jesus. Mas ele vai sair daqui com uma fé muito maior. Uma fé amadurecida pela lição que ele vai aprender. E é assim, irmãos, que acontece com cada pessoa que chega a Cristo. No princípio, pode ser até que você esteja buscando Cristo só para receber algum milagre. Pode ser que você venha a Cristo pelos motivos errados. E muito provavelmente todos nós, talvez viemos atrás de Cristo pelos motivos errados. Mas se houver, irmãos, confiança no poder e na autoridade de Cristo, essa fé vai amadurecer com o tempo. Porque isso é uma ação espiritual de Deus em nós. E algum dia, por causa da ação do Espírito Santo, que se iniciou quando você colocou uma fé, por menor que seja, no lugar correto, que é no Jesus das Escrituras, essa fé deficiente se tornará uma fé madura, cheia de bons frutos. Aqui na igreja nós valorizamos muito o ensino teológico. Nós temos curso de teologia, nós temos escola bíblica, nós incentivamos e encorajamos as pessoas a se debruçarem, estudarem, a lerem livros. Mas que fique muito claro que não é isso que nos salva. Ninguém, para ser salvo, vai fazer uma prova de teologia antes de entrar no céu. O que nos dá a entrada na vida eterna é colocarmos a nossa fé em Cristo. O conhecimento teológico amadurece isso. Nos faz ter um relacionamento mais profundo e que glorifica mais ao nosso Senhor, mas não é Ele que nos traz salvação. Qualquer pessoa, por mais inculta que seja, se puder compreender a mensagem básica do Evangelho, criação, queda, redenção e consumação, e depositar a sua fé em Cristo, mesmo não entendendo exatamente como funciona a pessoa de Deus, como funciona Cristo, se Ele é divino, se não é divino, se ela depositar a fé em Cristo das Escrituras como alguém enviado do alto para morrer no nosso lugar, essa fé salva. E Deus vai iniciar uma obra na vida dessa pessoa. O Espírito Santo passa a habitar e ele vai amadurecendo essa fé. E aos poucos ela vai compreendendo. Tente buscar na memória o que você acreditava sobre Cristo quando você começou a conhecê-lo. E como hoje você entende a Cristo. Você verá uma fé muito pequena no início. E verá uma progressão e um amadurecimento nessa fé. Creia em Cristo. No Cristo das Escrituras, não no Cristo que o pastor Fernando prega, não no Cristo que existe em outras religiões, mas no Cristo da Bíblia. Se o Cristo que o pastor Fernando prega vier da Bíblia, creia nele. Mas creia em Jesus, da palavra de Deus. Seja salvo por ele. Depois, na sequência do texto, nós temos aqui o que eu chamei de um incidente de percurso. Versos 20 a 22. E eis que uma mulher
que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Então, no caminho, Jesus sai ali da casa do apóstolo Mateus, sai daquele jantar ali onde ele estava e vai caminhando até a casa de Jairo. E aí acontece esse incidente de percurso aqui. Na caminhada de Jesus, ele é interrompido por uma mulher que sofria de uma hemorragia que já durava 12 anos. Marcos e Lucas, nos seus evangelhos, eles acrescentam informações e falam que essa mulher, ela já havia gasto todo o dinheiro que ela possuía com médicos e procurando algum tratamento para a sua enfermidade, mas nada havia solucionado o seu problema. Essa mulher, ela acreditava, ela confiava que se conseguisse apenas tocar nas vestes de Cristo, ela seria curada da sua hemorragia. Nós não devemos pensar, neste caso, como apenas mais um doente em busca de ajuda. Esse seu problema não deixava apenas a sua saúde debilitada. Essa mulher, provavelmente, ela sofria de algum sangramento crônico no útero, o que deixava ela em uma condição de impura, segundo a lei de Moisés. Ela era uma mulher impura por conta dessa hemorragia, considerada impura pela lei. E é por conta disso, irmãos, que além do seu problema de saúde, essa mulher, ela enfrentava o problema de não ter uma vida social. Ela não poderia constituir uma família, porque nenhum marido queria ou poderia casar com ela, porque também se tornaria impuro. Ela não poderia ter uma vida religiosa, porque a lei impedia que uma mulher impura fosse ao templo fazer aquilo que a lei exigia. Então, uma mulher considerada como impura pela lei não podia fazer questões simples da vida e do contexto religioso judaico daquele tempo. Levítico, capítulo 15, verso 25 a 27, fala sobre esse caso aqui na lei. Ele diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, todos os dias do fluxo ela ficará impura. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo e toda coisa sobre que se assentar ficará impura. Quem tocar nessas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Então, ela vivia em isolamento, quase como um leproso, porque ela, pela sua impureza, ela contaminava, o local onde se assentava, a pessoa que a tocasse. E faziam 12 anos essa mulher estava nessa situação. E por que é importante nós entendermos e sabermos sobre a lei da impureza? Porque aqui que vem a conexão entre os dois relatos, aqui essas duas histórias, da filha de Jairo com a cura dessa mulher. É aqui, na questão da impureza, que as histórias se encaixam. Qualquer pessoa que tocasse nessa mulher se tornaria alguém impuro também pela lei. Essa mulher conhecia essa lei. Ela sabia muito bem o que Moisés havia determinado na sua lei. Ela tem temor do Senhor no coração. E esse é o motivo porque ela deposita a sua fé em tocar só nas vestes de Jesus. Porque se ela tocasse em Cristo segundo a lei, ela deixaria Cristo igualmente impuro. Ela sabia que ela não podia tocar em Cristo. Então ela deposita uma confiança e uma fé de simplesmente tocar nas roupas, sabendo da impossibilidade de tocar no próprio Senhor. E da mesma forma, irmãos, acontece se Jesus tocasse na filha de Jairo. Segundo a lei, Números 19:11, diz que aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro por 7 dias. Mateus está construindo aqui que tipo de rei, que tipo de Messias Jesus é.
E Mateus está nos ensinando que Jesus não é simplesmente um rei humano do qual Deus deu poder a ele. Jesus é muito maior que isso. Porque se Jesus fosse só um humano, só um rei, mais um rei ungido por Deus, ele estaria igualmente sujeito à lei. E ele estaria sujeito à impureza prevista na lei. Isso o contaminaria. Essa mulher saiu da sua casa confiando: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. E aí você fica imaginando o trajeto dessa mulher, ao saber que Jesus estava por ali, a dificuldade que ela deve ter encontrado para se aproximar de Cristo no meio da multidão. Jesus estava cercado de muitas pessoas. A saúde dessa mulher já deveria estar grandemente debilitada. É muito provável que ela sofresse de anemia por conta de sangramento tão constante. Havia aquela dificuldade que ela tinha de não esbarrar em outras pessoas, para não deixar outras pessoas igualmente naquela condição de impureza. Mas o texto nos diz que ela consegue o seu objetivo. Meio à dificuldade, ela alcança o Senhor Jesus e então toca nas suas vestes. Verso 22 diz: então Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. Desde aquele instante a mulher ficou sã. E aqui se faz necessária uma explicação sobre a fala de Jesus. Coragem, filha, a sua fé salvou você. Jesus não está dizendo que a fé pessoal dessa mulher foi responsável pela cura, mas que ela foi salva porque teve fé. A fé por si só não cura ninguém. Deus é sempre o autor da cura. Deus é sempre aquele quem realiza o milagre. Mas porque ela havia depositado a sua confiança na pessoa certa, essa fé foi o instrumento pelo qual Deus agiu com poder na sua vida. Se ela não tivesse saído da sua casa com muita confiança, com muita fé, se ela não tivesse acreditado que somente tocar nas vestes de Cristo ela seria curada, se não fosse essa sua confiança que levou ela a lutar para chegar até Jesus, esse encontro nunca teria acontecido. Ela nunca teria sido curada por Cristo se não fosse essa fé em alcançar aquele que poderia curá-lo. A sua restauração foi instantânea. Ela imediatamente ficou curada. No relato de Marcos 5:29 é dito que logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Ela pôde sentir, irmãos, que o sangramento havia parado. A sua disposição já era outra. Se ela estava fraca, com anemia, aquilo imediatamente se solucionou. Ela recobrou todo o vigor. E aí depois do verso 33, Marcos acrescenta que ela ficou, diante disso, trêmula, ciente do que havia lhe acontecido. 12 anos, irmãos. 12 anos de sofrimento. 12 anos de solidão, de possível isolamento. 12 anos sendo considerada uma mulher impura, não podendo constituir uma família, não podendo adorar o seu Deus, a qual o texto nos mostra que sim, havia um temor e havia uma reverência. Ela não podia adorar o seu Deus no templo. Quantas vezes, irmãos, durante esses 12 anos, diante de ter gasto todos os seus recursos atrás de médicos e possíveis tratamentos, quantas vezes essa mulher não deve ter pensado: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Quantas lágrimas não foram derramadas por essa mulher. Deus me abandonou. Mas não era isso. Deus em momento algum havia abandonado.
E em momento nenhum nesses 12 anos Deus havia falhado com ela. Deus tinha algo muito especial planejado para ela. A sua história jamais seria esquecida. Foi registrada pelos 3 evangelhos sinóticos. Não apenas a sua saúde foi restaurada, a sua vida social, a sua vida cerimonial. Além, irmãos, de ter a plena certeza de que a sua fé foi depositada no lugar correto. No Messias, no Rei, que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. É isso, irmãos, que acontece com cada pessoa que enfrenta a multidão para chegar até Cristo com confiança de que Ele pode restaurar a sua vida. É isso que ocorre. Muitas vezes podemos ir até Ele com uma fé pequena ou uma fé de Jairo, não madura, até talvez com certa superstição, porque talvez fosse o caso dessa mulher. Parece que há uma certa superstição na crença dela de eu tocar só na veste de Cristo. Mas não importa o tamanho, nem quão deficiente é a nossa fé se ela for colocada na pessoa correta. Se nós depositarmos a nossa fé, menor que seja, em Cristo, Ele vai atender. Ele vai nos restaurar, porque Jesus nunca rejeitou uma única pessoa que foi até Ele em busca de salvação, confiando sinceramente que Ele tem poder para nos restaurar. E Cristo restaura. Cristo transforma as nossas vidas. Cristo renova a nossa mente. O que Cristo fez com esse homem, com essa mulher, perdão? Uma revolução completa na vida dela. Não foi só a saúde. Talvez para ela a saúde fosse o menos importante. Ela teve de volta a sua vida social. Ela pôde pensar em constituir uma família. Todas essas coisas retornaram, a vida no culto. E é isso que Cristo faz com todos aqueles que vão até Ele. Cristo renova a nossa mente. Como nós vimos bastante no nosso retiro, na semana passada. Cristo transforma, nos cura do nosso maior problema, nossa maior doença, que é o pecado, mas Cristo vai além, Ele restaura a nossa visão de família. Ele restaura os papéis de homem e de mulher no lar. Ele restaura os relacionamentos entre pais e filhos. Cristo restaura a nossa visão sobre o trabalho, inclusive a nossa conduta e objetivos nessa área. Cristo restaura a nossa vida social, em especial por meio da união com outras pessoas que compartilham da mesma fé. Cristo nos insere no seu corpo, que é a igreja. E se você fizer um estudo, irmão, sobre os dons do Espírito Santo, que são concedidos a cada pessoa que deposita sua fé em Cristo, você vai chegar a uma única conclusão. Deus não nos concede dons para o nosso próprio benefício. Nenhum dom que Deus nos dá é para que a gente use por nós mesmos, mas que a gente use em benefício dos outros, da congregação. Nós somos chamados por Cristo para servir e não ser servido. A vida cristã é feita de negar a si mesmo e de considerar o outro sempre superior a nós mesmos. Essa é uma completa revolução que Deus faz na nossa vida. E neste ponto, irmãos, da nossa vida na comunidade sendo transformada, eu quero sugerir novamente uma meditação que o Adriano trouxe no retiro. Eu acho que foi a última, inclusive, do retiro, sobre a nossa vida na igreja. Ele propôs para que a gente pudesse analisar se Cristo transformou em nossa mente em relação à igreja local. Ele sugeriu para que a gente meditasse sobre a nossa vida na congregação. Porque se Deus nos alcançou e se nós depositamos a nossa fé
por menor que seja no Cristo da palavra, ele nos enche de dons para que a gente possa usar para a comunidade da fé. E aí ele sugeriu que a gente meditasse, será que se todas as pessoas da nossa igreja tivessem o mesmo nível de comprometimento que eu tenho ou que você tem, nós teríamos uma igreja mais espiritual? Uma igreja mais comprometida e que serve mais os outros e melhor? Ou teríamos uma igreja menos comprometida e menos espiritual? Essa é uma meditação importante. Como seria uma igreja se todos aqui fossem como eu? A igreja cresceria espiritualmente ou ficaria? Ou definharia, talvez? Nós não devemos jamais esquecer, irmãos, que Cristo não nos restaura para vivermos isolados. É isso que ele fez com essa mulher. Ele restaurou para devolver a vida na comunidade, para devolver a vida em família e para devolver a vida religiosa dela. Cristo não nos salva para nos tirar e nos fazer viver sozinhos. Não, ele nos insere em uma congregação. Ele nos restaura para ter uma nova vida na comunidade da fé. E aí nós chegamos na parte final do texto de hoje, onde a lição ela é entregue. O Messias tem autoridade sobre a morte, versos 23 a 26. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Então Jesus chega, até enfim, na casa do chefe da sinagoga, chamado Jairo. O cenário que Jesus encontra é o cenário de um velório típico da cultura judaica daquele tempo. Os tocadores de flauta eram músicos contratados para tocar o seu instrumento durante a procissão que levaria o corpo da menina até o seu sepulcro. Aqui, quando diz o povo em alvoroço, a palavra traduzida como povo aqui indica um grande número de pessoas. Se você pegar a NVT, ela vai aparecer traduzida como uma multidão agitada. Então era costume dessa cultura a presença de umas mulheres chamadas de carpideiras. Alguém sabe o que é isso? As carpideiras? Dona Luísa sabe. Mulheres que eram contratadas para prantear no velório. Mulheres profissionais nisso. E que chegavam lá para chorar, para promover um clamor sobre a pessoa que havia morrido. E mesmo em um velório de alguém pobre, pela cultura judaica, você encontra inclusive na literatura judaica, é dito que, por mais pobre que fosse, ao menos 2 carpideiras elas eram contratadas para estar lá pranteando. Então você imagine o velório da filha de um homem importante daquela cultura, o chefe de uma sinagoga. Certamente havia muitas dessas mulheres. E Jesus encontra esse cenário ali. Muitas pessoas, muito pranto, gritos, era comum nos velórios da cultura judaica daquele tempo, gritaria. Não é como nós hoje, mais contidos. Não, o pessoal chorava mesmo, não tinha problema com isso, demonstravam toda a tristeza. E ainda mais porque nós estamos falando de um velório de uma garotinha de só 12 anos, segundo o relato de Marcos e Lucas. Jesus, então, diante disso, ele pede enfaticamente que as pessoas saiam daquele local, onde estava o corpo da menina. E mais uma vez, os outros 2 evangelhos acrescentam que Jesus não entrou na casa sozinho. Ele levou consigo Pedro, João e Tiago, dos seus discípulos, além do pai e da menina e da mãe da menina. E aí Jesus entra na casa com essas 5 testemunhas, mas não entra antes de sofrer com zombaria. As pessoas ali riram de Cristo. Quando Cristo afirmou, olha, a menina não está morta, ela apenas dorme. Isso também ocorre, irmãos, porque
Eles pensavam também que a presença de uma pessoa que apenas curava, Jesus nunca havia ressuscitado até aquele momento, mas ao ver um homem que havia curado várias pessoas das suas doenças, eles imaginaram que isso não resolveria a situação. Para as pessoas, de maneira geral, Jesus chegou tarde ali. Em Lucas 8,49, é dito que enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Ou seja, na cabeça das pessoas ali, deixe Jesus seguir o seu caminho, porque não adianta mais a presença de um homem que cura pessoas das suas enfermidades. Não adianta alguém com autoridade sobre doenças, porque não vai ser útil nesse caso. A menina morreu. Deixa para lá, Jairo. Vamos lá chorar, vamos prantear, vamos lamentar a sua perda. E aí o verso 25 diz: mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. No versículo 18, Jairo havia pedido para que Jesus fosse impor a mão sobre ela. Agora nós vemos Jesus de fato tocando nessa menina, segurando ela pela mão. Jesus tocou em um cadáver. Isso deixaria Jesus, segundo a lei, impuro por 7 dias. Mas não foi isso que aconteceu. Ao tocar no corpo da menina, ao invés do corpo de Jesus ficar impuro, foi o corpo dela que voltou à vida. Jesus demonstrou nesse episódio que ele é o rei prometido a Israel. Um rei que viria da linhagem de Judá, um descendente de Davi. Mas Jesus é um rei diferente, é um rei superior, é um rei que possui autoridade, possui poder até mesmo sobre a morte. Seria isso suficiente para o povo entender quem Cristo é de fato? Teriam as pessoas saído daqui reconhecendo Jesus como o Messias na sua totalidade? Será que eles agora reconheceriam Jesus como o próprio Deus encarnado? Não. Até porque, irmãos, milagres semelhantes a esse também haviam sido realizados por profetas. Elias e Eliseu também ressuscitaram pessoas. O próprio apóstolo Paulo, no futuro, aqui em Atos, ele também vai realizar um milagre semelhante a esse no período apostólico. Só que a diferença de Jesus para os profetas e para os apóstolos é que eles nunca fizeram afirmações sobre serem mais do que eles eram. Nenhum profeta alegou ser mais do que um profeta. Nenhum apóstolo alegou ser mais que um apóstolo, por mais que eles produzissem grandes milagres. Mas Jesus fez. Profeta, rei, sacerdote, Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Eu sou, Emanuel, o Deus entre nós, o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Onde nós poderemos encontrar a vida? Buscaremos pelo profeta Elias? Buscaremos vida no apóstolo Paulo? Buscaremos qualquer outro profeta ou qualquer outro apóstolo ou quem quer que seja? Todos desceram à sepultura. Todos morreram. Apenas Cristo vive. João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a vida. E é por isso, irmãos, que quando reconhecemos o que Paulo ensinou de maneira muito clara na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, onde ele nos ensina que a morte, ela não é apenas física, mas que todo ser humano nasce em uma condição de morte espiritual. Quando nós entendemos que o pecado trouxe consigo um outro tipo de morte, nesse momento, nós encontraremos um único caminho a percorrer.
porque nós só temos uma opção para buscar. Nós não podemos buscar pela vida em pessoas que já morreram, em pessoas que nasceram como qualquer um de nós, que tinham seus pecados e as suas dificuldades como nós temos. Elias não experimentou a morte, mas ele reconhecia ser um pecador como qualquer um de nós. Nós só poderemos encontrar vida naquele que vive eternamente, naquele que a morte não pôde reter, naquele que possui autoridade sobre ela. Nós correremos para o Rei que tem poder sobre a morte. E esse Rei é Jesus. E ninguém, nenhuma única pessoa, irmãos, que vai até Cristo com fé, confiante que Jesus pode nos ressuscitar, nenhuma única pessoa retorna sem vida. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que preciosa verdade nós temos aqui, irmãos. É nisso que nós entendemos que Deus é amor, porque Deus não requer de nós sacrifícios pessoais. Nós não temos que fazer peregrinações, caridades, nós não temos que nos flagelar, pagar nenhum preço pela salvação. Cristo nos dá de presente, é graça. O que nós devemos fazer? Apenas confiar que Cristo é a vida e que eu não encontro isso em nenhum outro lugar e de nenhuma outra forma. E ainda mais maravilhoso é uma conclusão lógica disso, que se é Cristo quem vivifica, se Ele é a vida, não há como eu perder algo que não me pertence. Se Ele opera em nós vida e vida em abundante, como que eu conseguiria recusar ou perder essa vida? Qual de nós poderíamos resistir ao próprio Deus Todo-Poderoso, que veio e que vivifica? Como que nós podemos recusar ou dizer que perdemos uma vida que é Deus quem dá? Portanto, qual a nossa resposta diante de tamanha autoridade, de tamanha graça que nós encontramos em Cristo? A nossa resposta é a adoração, a reverência e o amor ao Deus que nos deu vida, que nos vivificou enquanto mortos espiritualmente por conta do nosso pecado. E aí talvez você ainda não tenha se convencido do seu pecado. Talvez você esteja tão apaixonado pela vida neste mundo, e eu digo principalmente aos jovens aqui, que ainda têm uma vida pela frente, que ainda vivem as diversas paixões da mocidade, no momento onde parece que a brevidade da vida não é clara, porque a vida toda está pela frente. Na juventude você se acha imortal, porque tantos e tantos anos me esperam. A vida parece longa quando nós somos jovens e apaixonados. Mas não se seduza por isso, porque isso é um grande engano. As paixões da mocidade somem tão rapidamente quanto aparecem na nossa vida. Logo você vai se deparar, se é que isso já não aconteceu, com a perda de uma pessoa que você muito ama. E aí nesses momentos nós temos a tendência de meditar sobre a realidade da vida. E aqui escute o meu conselho. A vida passa muito depressa. Parece que ontem mesmo eu tinha a idade de muitos de vocês aqui. Mas a vida passa e a gente nem vê. Não desperdice a energia da sua juventude com coisas que não possuem valor eterno.
Pior ainda, não desperdice a energia da sua juventude com coisas destrutivas, que te afastam ainda mais de Deus, do nosso Criador. Coisas que te conduzem para caminhos de morte e não de vida. E não entenda isso como palavras de alguém que não ama essa vida. Eu amo tanto essa vida que eu corri para a fonte dela. A fonte da verdadeira vida. E para pessoas que estão atrás disso, existe só um caminho. Um caminho que é revelado de maneira muito clara na palavra de Deus. A palavra nos diz que apenas um é o caminho. Apenas um é a verdade. E apenas um é a vida. O problema, ele ocorre quando as pessoas amam o mundo e não a vida. E o mundo, ele nunca consegue suprir as nossas expectativas. Porque nós fomos criados para a vida e não para o mundo. O nosso coração só encontra satisfação quando nós encontramos a fonte da vida, não a fonte do mundo. E aí então, quando nós encontramos essa fonte, nós percebemos que o mundo nada mais é que uma distração maligna para nos tirar do caminho certo. Corra para Cristo. Corra confiante, como esse pai desesperado, que recebeu a trágica notícia da morte da sua filha, correu até Cristo com confiança. Mesmo que você não compreenda todas as coisas, mesmo que o seu entendimento sobre Cristo seja ainda deficiente, mesmo que você não tenha todas as respostas, busque Jesus como Jairo e como essa mulher do texto de hoje. Tenha certeza de que Ele pode te salvar. E se você já foi a Cristo, se você já encontrou a fonte da vida, então você já teve a sua vida transformada. E aí, tudo aquilo que foi falado aqui hoje, tudo que o texto de hoje revela sobre Cristo, ele te leva à resposta natural de todo aquele que já crê, que é louvor e adoração a esse maravilhoso Deus. Gigante, majestoso, Rei dos reis, o único que possui poder sobre o nosso inimigo mais temido. Que conforto é, irmãos, saber que o Deus que a gente serve, o Cristo que a gente deposita a nossa confiança, Ele tem poder sobre aquilo que mais nos deixa com medo, que é a morte. Que maravilha, irmãos, termos a certeza de que estando em Cristo, jamais seremos derrotados por isso. Creia em Cristo, irmãos, e desfrute dessa paz. Uma paz, como a própria palavra diz, que excede o entendimento, porque o mundo não compreende. Aqueles que estão longe da fonte da vida vivem o temor da morte. Mas os seus filhos, aqueles que creem, eles são capacitados pelo Espírito a pensar como Paulo. Para mim, a morte é lucro. É lucro porque eu estarei com o meu Salvador. Estarei com aquele que tem poder sobre todas as coisas. Vamos orar, irmãos.